a ideia era nós podermos aqui deambular e debater um bocadinho o tema da inovação, precisamente atendendo à fase, à importância que a inovação tem vindo a ganhar. E eu permito-me umas palavras iniciais e depois passava a palavra aqui ao engenheiro Mira Amaral, ao João Neves e ao João Borga, para podermos falar um bocadinho todos sobre estas matérias. Eu quando estava a preparar aqui a intervenção, fui à procura dos últimos indicadores de inovação na Europa e a Comissão Europeia divulgou recentemente o European Innovation Scoreboard de 2025, que tem dados muito interessantes e que vale a pena nós passarmos rapidamente em revista. Por exemplo, desde 2018 até este ano, o progresso em inovação na Europa cresceu 12,6%. Mas, de 2024 para 2025, decresceu. Portanto, significa que atingimos um patamar. Eu acho que não se consegue ver bem este gráfico que eu aqui tenho, mas esta é a linha da inovação aqui, e percebe-se que houve um máximo atingido em 2024 e 2025 já caiu ligeiramente. Portanto, o apoio à inovação é de facto fundamental. Porquê? Porque se virmos outro boneco que aqui está, a zona, isto tem, zona é a União Europeia, mas os outros são todos países. O país mais inovador do mundo é a Coreia do Sul. Depois vem, em segundo lugar, o Canadá. Em terceiro, a China. A China ultrapassou os Estados Unidos. Era sétimo em 2018, é terceiro em 2025. Ok? Isto é... Nós na Europa, atenção, a Europa aparece em sexto lugar, depois temos os Estados Unidos e temos a Austrália ainda. Há dois países europeus que estão no mesmo patamar da Coreia do Sul, Suécia e Dinamarca. E falando nos países europeus, já agora vale a pena te mostrar, este é o conjunto de países europeus. Os mais inovadores são estes aqui em cima, os azuis, depois os azuis menos carregados. Portugal está no patamar dos países inovadores moderados. Houve progressos em relação, quer nos últimos 7 anos, quer de 2024 a 2025, mas nós gostávamos era de estar cá em cima, não era de estar aqui em baixo, é esta linha que aqui está, e portanto este é o retrato da inovação na Europa. Penso que é importante percebermos em que patamar é que estamos. Portanto, tendo a inovação, sendo a inovação uma condição essencial hoje em dia, não é só tecnológica, muito longe disso, é uma condição essencial de soberania económica, de sustentabilidade e de competitividade global. Portanto, é uma aposta muito certeira que eu acho que estamos a fazer nestas matérias. As assimetrias continuam a existir na Europa e é bom que Portugal tenha o objetivo de se guindar ao conjunto de países cimeiros da inovação na Europa. E por isso todos estes apoios que têm vindo a ser lançados parecem que são fundamentais. Deixem-me só dar aqui uma nota. Eu estive num passado que já não é assim tão recente como tudo isso, ligado a duas instituições, das quais fui presidente, quer a ICEP de 2014 a 2017, depois a TAP de 2017 a 2021, e nesses meus consulados tentámos, era toda uma equipa, que a inovação fosse também um motor de que se pretendia para se modernizar e tornar as duas instituições muito mais adaptadas aos tempos que estávamos a viver. Só 2 ou 3 exemplos. O que é que nós fizemos, por exemplo, na ICEP? Criámos a figura dos FDI Scouts, os especialistas na atração de investimento estrangeiro, que hoje estão espalhados por várias delegações da ICEP no exterior. Criámos delegações em paragens mais longínquas, onde a atividade era mais dinâmica e onde hoje ainda é mais dinâmica. Por exemplo, vários países asiáticos, abrimos várias delegações na China, abrimos segunda e terceira delegações nos Estados Unidos,
em polos como São Francisco e Chicago. Chicago já, mais à frente fui eu ainda que lancei, mas já foi consubstanciado a seguir. Tivemos um grande foco na atração de investimento tecnológico, a Google, a Mercedes, a Digital Hub, a Bosch, etc. E, já agora, ajudámos também, foi uma das instituições que esteve envolvida na vinda da Web Summit para Portugal. Portanto, tudo, enfim, matérias onde procurámos trazer inovação. Na TAP a inovação foi mais complicada, até porque depois fomos apanhados pela pandemia e tivemos que inovar na pandemia e muito. Não foi uma inovação muito simpática, mas ela teve que acontecer. Mas desde logo tivemos vários projetos de eficiência energética, de renovação da frota. A frota foi renovada em mais de 90% até 2021. Tivemos que, pela primeira vez, realizarmos, e isto é inovação também porque aproxima a empresa dos diversos núcleos, mas pela primeira vez descentralizámos as reuniões do Conselho de Administração. Eram todas em Lisboa, fomos ao Porto, fomos à Madeira, fomos aos Açores, falta o Faro, mas não dava para tudo no mesmo ano. Criámos comissões especializadas junto do Conselho de Administração, porque a inovação também tem que se dar ao nível da gestão, não é só tecnológica. A gestão é muito importante e a TAP estava muito atrasada nessas matérias. Criámos a Comissão de Auditoria e Matérias Financeiras, a Comissão de Estratégia, a Comissão de Recursos Humanos e, portanto, melhorámos a governance da companhia. E depois, na crise pandémica, tivemos, além de todas aquelas malfeitorias, entre aspas, que tivemos que fazer, que não havia hipótese, mas tivemos soluções ágeis, soluções tecnológicas que foram adaptadas aos tempos que estávamos a viver, porque, de facto, não havia grandes opções e, no fundo, tudo isto contribuiu para tornar a TAP, penso eu, hoje em dia, ver-se-á o futuro, mas uma empresa que é mais sustentável, que tem sido sempre lucrativa desde 2021 em diante, portanto 2022 já foi, e isso era uma coisa que não acontecia no passado. Portanto, foram passos que foram importantes e estamos no meio de uma fase de privatização, a primeira que todos esperamos que possa correr bem. Portanto, estes temas da inovação são, de facto, fundamentais. Eu diria que são os catalisadores do progresso, da produtividade, do crescimento económico e do bem-estar das populações e da criação de riqueza, obviamente. Portanto, eram estas as palavras que eu queria deixar aqui, fazer este retrato, como é que estamos a nível de inovação globalmente e na Europa, também em Portugal, trazer alguns casos que eu próprio experienciei. E agora dava a palavra, Luís, se quiser agora pegar e continuar a partir daqui. Então, bom dia a todos. Muito rapidamente vou tentar explicar-vos aquilo que anda há 30 e tal anos, desde que fui Ministro da Indústria, a explicar. Primeiro, a diferença entre investigação e inovação. Muita gente não percebe e os governos normalmente confundem, exceto aqui o Dr. João Neves, depois de mim no Ministério da Indústria, foi transformado no Ministério da Economia, foi dos únicos que eu vi preocuparem-se com estas questões na sua fase governativa. Primeiro, dizer-vos que, em termos económicos, investigação significa gastar dinheiro para criar conhecimento. É isso que significa investigação. E há dois tipos de investigação. A de base ou fundamental, que não visa um objetivo económico concreto, visa avançar no conhecimento e, como compreendem, isto também a economia diz que isto é um bem público, porque, no fundo, o mercado, as empresas privadas não financiam este tipo de investigação. Tem que ser os Estados a financiar a investigação de base ou fundamental. Depois há a investigação aplicada. É aquela que eu, no meu tempo do governo, chamava industrialmente orientada, já tem objetivos económicos concretos. E os sistemas incentivos que temos tidos dos quadros comunitários, no fundo, são isso. É fazer consórcio entre empresas e universidades para fazer investigação aplicada. Esta investigação aplicada, que já tem um objetivo económico concreto, é seguida depois, como aqui o engenheiro Paulo já referiu, para o desenvolvimento tecnológico, que é uma atividade de engenharia, até chegar até RRs próximos do mercado. Portanto, temos a investigação aplicada, depois de uma fase de desenvolvimento tecnológico. Isto, quando estamos, mas ainda em investigação, que é criar conhecimento, mas com objetivos já concretos. Mas há investigação que não tem base científica ou tecnológica. Chamo-vos o exemplo. Quando nós fazemos estudos de mercado, estamos a fazer investigação sobre o mercado.
Estamos a criar conhecimento sobre o mercado, depois o qual pretendemos trabalhar. É o exemplo típico também é a investigação sem ter base científica e tecnológica. Portanto, conceitos simples de investigação. Depois, inovação. Inovação é o que foi ao contrário. É pegar no conhecimento que existe ou foi adquirido, tentá-lo aplicar nas empresas para ganhar dinheiro, para criar valor, se quiserem. No fundo, é o filme ao contrário. É aquilo que os ingleses chamam innovation to cash. É a gente gerar cash através disto. E, portanto, vem aqui a investigação é uma coisa, inovação é outra. Por isso é que eu sempre defendi que a investigação pode estar no Ministério responsável pela Ciência e Tecnologia, inovação empresarial para mim devia estar no Ministério da Economia. Infelizmente, tentei explicar este governo, não tive êxito, chamaram o Ministério da Educação, que tem a ciência, chamaram o Ministério da Educação, Ciência e Inovação. No meu ver está mal, porque a inovação devia estar no Ministério da Economia. Já tentei explicar isto, mas não tive sucesso. E, portanto, na inovação, nós temos inovação também que vem da base científica e temos inovação que não tem a ver com ciência e essa até é muito importante nas empresas portuguesas e às das PMEs. Já não vou, mas, portanto, na inovação há dois tipos de inovação. Há dois modelos para chegar à inovação. É um modelo linear, STI significa Science, Technology e Innovation, partiu da investigação e chegou à inovação empresarial. É um modelo linear. E depois há o modelo DUI, que é Learning by Doing, Using e Interacting, que não tem base científica. Por exemplo, uma cadeia de supermercados como a Zara, no vestuário, faz inovação não de base científica, faz inovação gerada pelos feedbacks dos clientes. São os clientes das lojas que dizem o que é que têm, o que é que preferem, e eles, como por o sistema de informação, passam isso ao Zé de Cotas, na Galiza, e eles fazem inovação a partir do cliente. Reparem que há empresas que têm que fazer dois tipos de inovação. Eu cito o caso dos telemóveis. Uma empresa de telemóveis tem que estar na frente da onda de tecnologia digital. Portanto, tem que ter o STI, Science, Technology e Innovation, mas depois tem que fazer o DUI, Learning by Doing, Using, Interacting. Tem que desenhar maquinetas que sejam agradáveis ao grande público, pois isto é um produto de massa marca de grande consumo. Portanto, há empresas, como obviamente empresas de telemóveis, que fazem os dois tipos de inovação. Há outras, como uma cadeia de supermercado de retalho, vestuário, que só tem que fazer o modelo DUI. Depois, a gente não pode distinguir entre inovação em português acrescentada, que é o inglês, o incremental engineering, e a inovação disruptiva radical. Na inovação acrescentada, que os ingleses chamam engenharia incremental, o incremental engineering, é fazer pequenas modificações, produto ou processo. Dou-vos um exemplo. Em empresas industriais com linhas de montagem, muitas vezes fazem inovação a partir da linha de montagem. O que é que acontece nestes casos? O chefe da produção detesta o chefe da inovação. Porque o gajo fazer inovações sobre a linha de montagem está a perturbar o efeito de escala e o volume que a linha de montagem dá. Por isso eu vi numa empresa de capital estrangeiro aqui no centro do país, a Bergstein, o que é que eles fizeram? Puseram uma linha de montagem ao lado das linhas de montagem habituais, produzem uma linha de montagem só para fazer inovação acrescentada. Isto assim, conciliar as coisas, não perturbar o funcionamento das linhas de montagem da produção e ter ao lado uma pequena linha de montagem para fazer inovação acrescentada. Isto é aquilo, é aquilo que se pode fazer. E, portanto, fiquem com a ideia que há uma diferença entre investigação e inovação e os governos, sistematicamente, com raras exceções, baralham e confundem. Depois admira-se que o desgraçado da PME ouça falar em inovação e assusta-se o outro. Está a sugerir que faça investigação, contrata os cientistas de bata branca, gasta um balão de laboratórios. Portanto, investigação industrialmente orientada faz as grandes empresas e empresas de média dimensão. Uma PME muitas vezes não tem escala para fazer investigação, nem é aplicada. Mas tem que fazer inovação, porque a inovação é o processo mais avançado de concorrência. É diferenciar-se dos concorrentes, novos produtos, novos processos, e se não fizer, está acabada. Não sei se percebe, mesmo uma pequena empresa de calçado, se não fizer inovação, desaparece do mercado. É esmagada pelos concorrentes. Entra naquilo que a economia se chama um modelo de concorrência perfeita, o lucro económico é zero, não ganha dinheiro. Portanto, estas questões são fundamentais e normalmente o grande público não percebe, também a classe política não ajuda a que estas coisas se percebam. E depois, nem toda a inovação é de base científica, a inovação de gestão é uma coisa fundamental, a inovação dos modelos de negócios
E até muita PME portuguesa, eu acho que a inovação de processo é mais importante que a inovação de produto, muitas vezes. E é esquecida. São questões fundamentais que têm sido muito esquecidas. E, portanto, deixamos a atenção de facto que a inovação é fundamental e, infelizmente, apenas 40% das empresas portuguesas realizam atividades de inovação e posso dizer, nesta dicotomia investigação e inovação, é que as universidades e os centros de investigação portuguesa já avançaram muito, graças aos fundos comunitários e aos esforços dos distintos governos, e nesse aspecto já somos quase uma média europeia, onde nós somos intra-europeus ainda é na inovação empresarial. O divórcio, ainda que existe, apesar de tudo o esforço que tem sido feito, ligação do sistema científico e tecnológico nacional às empresas, ainda é incipiente. Eu, por isso, propunha andar muito tempo a propor duas coisas que, a meu ver, são fundamentais. São teses académicas de mestrado ou doutoramento feitas em ambiente empresarial. Vou-vos dizer, por último, que orientei, eu era CEO do Banco BIC, orientei um aluno de Engenharia Industrial a fazer uma tese de mestrado em gestão do risco. Eu, nesse aspecto, era orientador empresarial, como CEO de um banco, e depois havia um orientador académico. Isto é fundamental, tese de mestrado e doutoramento em ambiente empresarial, para aproximar as culturas. E depois outra coisa que eu tenho praticado, mas que está pouco dignificada em Portugal, é a figura dos professores convidados, tipos que vêm das empresas para dar às universidades e politécnicos, sendo reconhecidos como tal. Não é um tipo de segunda, são tipos que são essenciais, bons quadros, com boa formação teórica, que vêm das empresas. Isto é fundamental para aproximar a cultura entre os dois mundos, que, a meu ver, está muito diferenciada. Uma nota que também vos quero dar, e na altura o presidente Jorge Sampaio não teve um assessor que o informasse disto, disse um grande disparate, disse em público, os bancos comerciais não financiavam as startups, empresas de base tecnológica. Não podem financiar por razão muito simples. Um banco comercial, qual é o modelo de negócio? É pegar nos nossos dinheiro dos depósitos e transformá-lo em crédito. Como a gente, quando mete o dinheiro na banca, sobre o depósito não quer arriscar nada, o depósito é um produto de capital garantido. Portanto, um banco comercial, quando transforma depósito em empréstimos, tem que correr muito poucos riscos. Portanto, tem que jogar à defesa. Portanto, o banco comercial não é o banco comercial que vai financiar as startups. E na Europa e em Portugal, confunde o sistema financeiro com o sistema bancário. Não é verdade. Há o mercado de capitais, há o Venture Capital e o Private Equity, que são entidades financeiras que têm a obrigação de financiar as startups, o tipo de quebra de toda essa fase inicial até a empresa chegar a uma fase estabilizada. Há uma grande confusão em Portugal e na Europa e, por isso, a atual Comissão Europeia e a nossa Comissária estão a tentar desenvolver um mercado de capitais na Europa, de maneira que a gente se começa a aproximar do modelo americano, porque o modelo americano permite financiar estas coisas, isto não é a banca comercial que pode financiar estas coisas. Portanto, são ideias também importantes em termos de financiamento. E termino já agora aqui com uma referência à FNWay. A gente também já tem apoiado na nossa atividade da FNWay projetos inovadores. Ainda a semana passada foi feita a apresentação do Surf Park, aquele parque de surf, com a tecnologia das ondas, para fazer surf, uma grande piscina ali ao pé de Óbidos. Aquilo foi um projeto inovador em Portugal. É da área do turismo, mas o projeto foi inovador porque aquilo não é bem um hotel. E eu percebi as dificuldades que houve e a capacidade que teve depois o Dr. Paulo Ramos e o engenheiro Paulo Rodrigues de apoiar este projeto, ainda por cima com o conjunto de promotores que eram exigentes do ponto de vista financeiro. O promotor deste projeto tinha sido o meu diretor do mercado de capitais na banca, o Banco BIC até um tipo competente na área financeira. Foi um projeto muito exigente. Conseguir vender isto ao turismo, não sendo um projeto de hotel típico, foi de facto a competência dos dois que, a meu ver, e eu assisti, permitiu fazer isto. Portanto, vou dizer que nós também, afinal, também na atividade, apoiamos projetos inovadores que não são industriais nem tecnológicos, mas têm toda uma lógica de modelos de negócio diferentes do que é habitual e que muitas vezes essas entidades que geram os fundos não estão habituadas. E isto foi um projeto para ser explicado ao turismo, não foi fácil o turismo perceber um projeto destes. Muito obrigado, fico por aqui. Obrigado bem todos. Enfim, depois do Luís Miguel Amaral ter feito esta intervenção que explica, digamos, que o processo, eu ia-me concentrar em outras dimensões. A primeira nota que eu gostava de dar foi também que o Miguel deu,
é a mudança que houve sobre a inovação empresarial, que de facto ao longo, depois da crise financeira do início da década passada, houve um conjunto de mudanças que foram induzidas também por essa crise. E uma delas foi a necessidade das empresas responderem, digamos, com uma nova dinâmica do mercado e, portanto, há uma orientação muito forte para uma tentativa de melhorar a capacidade concorrencial com base em alguma melhoria do seu conteúdo ao nível dos produtos. E, portanto, há uma inovação muito centrada nos produtos que é feita durante este período, que explica boa parte daquilo que é a tendência de crescimento das taxas de inovação empresarial ao nível empresarial e que é estimulada também por uma dinâmica de mercado nos mercados onde nós nos situamos, com alguma proximidade, portanto, grande concentração da União Europeia, com custos relativamente baratos ainda em Portugal, custos relativamente concorrenciais, e que permitiu, durante um certo período, ganhar sucessivas cotas de mercado em atividades industriais, muito centradas num posicionamento das nossas empresas, isso é muito claro em diferentes áreas, nomeadamente a metalomecânica, em áreas de subcontratação de peças ou de pequenas estruturas que são incorporadas em processos mais vastos. E, portanto, nós conseguimos melhorias significativas, isso depois teve tradução ao nível das taxas de crescimento das exportações, da própria taxa de crescimento global do país, mas numa lógica de exploração de vantagens à volta dos elementos que nos caracterizam, que é uma capacidade de natureza industrial, de manufatura bastante significativa. Tivemos também a evolução da nossa mão de obra especializada, que favoreceu, portanto, mais engenheiros, muita capacidade de desenvolver produto, muita dificuldade em incorporar nos preços dos produtos essa capacidade de desenvolver produtos e, portanto, nós fomos nesse caminho, um caminho interessante, mas, na verdade, um caminho de exploração de coisas do passado. Eu, com toda a fraqueza, acho que aqui há coisas muito positivas, porque se não tivéssemos feito isso, a tendência ainda seria mais complexa, mas era, na verdade, chover no mesmo chão que nos trouxe até este período. Mas o mundo mudou muito nesta fase. Nós temos efeito da globalização, ou seja, a manufatura vai toda para a Ásia e para outras zonas geográficas, a tal chamada desindustrialização aqui da União Europeia, que é também muito fomentada por um conjunto de regulamentação europeia à volta de um paradigma que é, se nós tivermos a regulamentação mais avançada do mundo, nós vamos impor ao mundo essa regulamentação mais avançada, ou seja, vai haver uma evolução global à volta das normas e dos estándares que nós impomos, o que ainda está para provar que seja mesmo assim, não é? Veja-se o caso desastroso do automóvel, não é? Onde, enfim, aqui o engenheiro é particularmente crítico sobre isso e eu também, enfim, talvez com diferenças, mas eu também acho que isto é tudo uma grande maluquice e está-se a ver, ainda se vai ver os resultados dessas maluquices que foram feitas basicamente pela Comissão, mas que depois toda a gente engoliu aquilo que a Comissão foi querendo fazer. Portanto, grande mudança da estrutura industrial para a Ásia, e isso significa muito do ponto de vista da reorganização das cadeias de valor e, portanto, do nosso próprio posicionamento nas mesmas. E depois, algo ainda mais complexo, que é uma incapacidade de fazer aquilo que o engenheiro estava a dizer, ou seja, que é acumular conhecimento e depois dessa acumulação de conhecimento transformar em valor de mercado na União Europeia, o que conduz para taxas de crescimento da União Europeia que são, ao longo de 20 anos, metade daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, e nem vale a pena comparar com a China, porque a China e outros países asiáticos, a Índia também, com muitas diferenças, não é? Porque a Índia fecha-se muito sobre ela própria, que leva a que a nossa relação económica preferencial
seja com a área do mundo que está mais sujeita a um golpe que nós intuímos pelas notícias que nos chegam todos os dias e pelas dificuldades de coesão social que já existem em praticamente todos os países. E, portanto, nós temos 2/3 das nossas exportações de bens e também de serviços concentrados no mercado mais difícil, mais maduro e que provavelmente, enfim, eu não quero ser catastrofista, que vai ter tendência para se distanciar de forma negativa daquilo que são as grandes tendências do mundo. No meio disto vem aquilo que também está a acontecer, que é a fragmentação, um conjunto de forças que levam à fragmentação do mundo. Ou seja, enfim, nós temos tendência para associar isto apenas a um epifenómeno que é muito importante, mas que eu julgo que não passa disso, que é o presidente atual dos Estados Unidos, mas eu acho que há uma tendência que extravasa aquilo que é um posicionamento atual da administração americana, que leva a uma fragmentação das cadeias de produção, que foi muito acelerada pela pandemia e pelo que vem a seguir da disrupção das cadeias à volta daquilo que foi a capacidade de responder à procura na sequência da evolução económica a seguir à pandemia, mas que essa é uma tendência de fundo. Enfim, aconselho-vos, se é que não fazem, a passar os olhos pelos estudos que a McKinsey vai fazendo sistematicamente em várias áreas que são muito bem feitos, mesmo que a gente às vezes possa dizer que não é exatamente aquilo que nós achamos que está a acontecer, mas eu acho que é imprescindível, quer no domínio das tecnologias, da evolução tecnológica, daquilo que são os fatores que vão influenciar as mudanças, quer no comércio internacional, eles têm uma produção muito significativa, muito interessante, coisas mais densas, coisas mais curtas, de 6, 7 páginas, que eu julgo que nos permite uma grande atualização sobre as tendências do que vai acontecer e nos ajudará, com certeza, a todos, no posicionamento até com os clientes, de estar tão ou mais atualizados do que eles. Porque, enfim, as empresas às vezes não prestam tanta atenção a este tipo de transformações que estão a acontecer. Tudo isto para dizer, talvez, que aquilo que o Paulo apresentou é muito interessante. Ou seja, nós temos uma enorme dificuldade, que é de mecanismos de aglomeração, formas de posicionamento que permita entrar nos tais produtos mais complexos, mesmo em áreas em que os participantes são concorrentes em certas dimensões, se conseguirem mecanismos de participação coletiva, tenderão a encontrar formas de globalmente, mas também individualmente, ter melhores capacidades de ter sustentabilidade no seu posicionamento concorrencial. Os nossos clusters são muito à volta de setores industriais. Aquilo, às vezes, tem pouco de cluster, talvez naquela lógica mais francesa, em certo sentido, são mais fileiras do que clusters. Alguns têm os arremedos de clusters e, portanto, enfim, como a política pública foi uma coisa desastrosa ao longo destes 20 anos sobre esse domínio, às vezes dava-se apoios, mesmo dentro dos mesmos partidos, porque os partidos às vezes não têm grande importância para estas coisas, não é? Uns dão, os outros vêm a seguir, refazem tudo, depois o outro que vem a seguir faz um bocadinho. Como as políticas só têm eficácia com persistência e com manutenção dos quadros essenciais, até para que as pessoas, as instituições, as empresas tenham uma lógica de aprendizagem coletiva e, portanto, consigam construir em cima de coisas que vão fazendo e dos erros que vão fazendo. Portanto, isto transforma tudo isto em algo que a única coisa que tem persistência, na verdade, e às vezes era preciso mais inovação do que são os sistemas de incentivos. Os sistemas de incentivos, como são cofinanciados e vem de lá o dinheiro e a gente tem que o aplicar, essa coisa tem persistência. Tudo o resto não tem persistência nenhuma. E, portanto,
E às vezes acontecem coisas tão absurdas como aquela que está a acontecer agora da fusão da FCT e da ARI, que vai, enfim, eu acho que ter mau resultado. Não é que as duas instituições não tivessem problemas e não tivessem que ser, porventura, mudadas na sua estratégia, nas suas capacidades e tal. Isso não tem causa. Agora, não se resolve um problema acrescentando problemas àqueles que já existem, a menos que houvesse algo bastante sólido que aconselhasse a fazer essa mudança. Eu tenho as maiores dúvidas, mas enfim, é apenas uma opinião para que partilho com todos, porque se calhar pá, as coisas vão correr bem e eu daqui a uns meses vou dizer, olha, afinal pá, estou enganado. Não me parece, mas agora, no meio disto, acho muito interessante, difícil, porque estes processos são difíceis, coisas de natureza mais coletiva, coisas de participação conjunta, coisas que respondam a necessidades das empresas, mas que não só a necessidades mais imediatas das empresas, que os levem a abordar outras coisas. Lógica da participação em projetos internacionais, até porque há muita coisa a acontecer noutros lados e que as pessoas não têm instrumentos para se apropriar do que está a acontecer. Às vezes até sabem, mas como é que chegam a esses tipos? Como é que chegam àquela universidade? Como é que chegam àquele concorrente naquela área? Se houver um conjunto de instrumentos que sejam construídos, eles também podem beneficiar, mesmo que mais indiretamente, daquilo que são os resultados de outros projetos que estão a acontecer noutros lados, que do ponto de vista industrial, nós não nos podemos enganar, há poucos países da Europa onde a indústria tenha coisas que se assemelhem à nossa estrutura. Itália, inevitavelmente, pá, é gente com muito mais robusta que nós temos umas centenas de grandes empresas, não é? A gente não tem grandes empresas, na verdade. Se forem centenas já é uma só. É uma sorte. Teoricamente há umas grandes empresas, mas depois a gente vai, um distribuidor de medicamentos. Aquilo não é uma grande empresa. Aquilo tem que ter aquela escala, porque se não tiver aquela escala não existe. Mas aquilo é uma pequena estrutura empresarial. Quando comparada com os grandes do mundo, que são os gajos americanos que andam por aí à volta de fundos que de repente já nem se sabe bem de onde é que eles são. Portanto, para nós nos podermos relacionar com gente que pode acrescentar o valor àquilo que nós já temos, se calhar umas vezes temos que ir falar com concorrentes nossos. Portanto, a Itália, eu julgo que é, em algumas áreas, evidentemente, aqui os nossos vizinhos espanhóis, noutras áreas, os tipos que não se sabe se existem, que são os franceses, não é? Que provavelmente vai desaparecer um dia qualquer. Eu tive o azar de estar em Nice, quando o primeiro-ministro francês, não foi este, foi o anterior, deu uma entrevista a explicar porque é que se demitia. Eu nunca pensei que os franceses fossem já tão tacanhos, que aquele discurso é um discurso que nós não aceitaríamos aqui, e nós não estamos assim tão bem. Mas inacreditável como é que uma sociedade como aquela se deixa aprisionar num conjunto de coisas que não se pode resolver, e isso tem muitas consequências económicas, porque a gente está a ver as dificuldades que eles estão a enfrentar. Espero que não nos aconteça ao mesmo, não é? Parece encaminhar-se para isso, mas espero que não aconteça ao mesmo. E em alguns casos, os gajos que também estão, como estão a ver, eu estou bastante pessimista. Há alguns gajos, uns tipos de algumas empresas alemãs, que vão ter que fazer uma grande mudança, porque como aquilo está muito concentrado à volta do automóvel, eles provavelmente vão ter que encontrar formas de responder à crise do automóvel, entrando em área. Estão a fazer a mudança para as questões militares, não é? Mas as questões militares têm o seu limite, não é? Porque, peço desculpa dizer isto, no meio da proposta que foi feita das indústrias militares, que eu acho muito interessante. Mas isso só funciona se houver guerras, não é? E eu acho que a Europa não é bem a mesma coisa que os americanos. Embora haja muito equipamento de
quer dizer que possa ser usado para tarefas civis, não é? Certo, mas, E mais repare, na vertente da defesa, Não se usa. não da do mas a reprodução da acumulação de capital só se faz com a deterioração dos produtos que são feitos, não é? Que são os tempos que estamos a viver. São, mas a gente não pode aceitar para que vai haver guerras em todo lado durante tanto tempo, não é? Esperemos que não. Exato, esperemos que não. Eu não estou a dizer isto que a gente não deve apostar e que a indústria portuguesa europeia não seja essencial. Agora, ela tem a limitação de um quadro até mental, que eu não estou bem a ver os nossos filhos a irem para a guerra. Não estou bem a ver, mas logo um dia me vão explicar como é que isso vai acontecer. Mas eu acho que a Alemanha vai ter que fazer uma mudança industrial muito forte, veremos se eles têm condições de fazer. E em boa verdade, em áreas que são muito essenciais, porque 1/3 das nossas exportações de bens é à volta de tudo isto, que é metalomecânica, material de transporte, não sei o quê. E, portanto, nós temos que ir por arrasto na transformação que eles fazem, porque se não o fizermos, ainda vamos ficar pior, porque perdemos aquele mercado e não ganharemos os mercados alternativos que possam eventualmente resultar daí. Portanto, grandes desafios, eu acho, e para uma empresa que consiga explicar isto e depois operacionalizar estes mecanismos, é uma coisa que é também muito interessante para as pessoas que se meterem neste barco, porque vão ficar com uma bagagem que não terão nunca à volta de fazer projetos individuais. São coisas completamente diferentes. Beneficiam muito terem feito os individuais, mas se fizerem coisas conjuntas, vão ficar com uma capacidade de intervenção na vida profissional e no seu futuro, que é uma coisa que eu acho que vai ser muito útil para a vida de todos. E, portanto, enfim, aglomeração, projetos conjuntos, é aquilo que eu acho que se deve fazer. Obrigado. Eu estou aqui numa posição muito desconfortável para estas 3 intervenções e antes do vosso almoço ou do nosso almoço, isto é terrível. Eu queria-vos falar de um par de Eu vou conceitos. desanimar, aquilo é uma pescada cozida com É uma pescada cozida, calma, é muito tempo. Então, é assim, queria-vos trazer coisas das quais eu estou mais próximo e ultimamente me tem chamado muita atenção, e uma das quais é o conceito do cisne negro, Black Swan em inglês. E nós temos assistido a alguns, mas para quem não tenha conhecimento de qual é o conceito tem a ver com uma transformação completa daquilo que é a nossa realidade instantânea, sem nós nos apercebermos de como é que ela veio a fruir. Talvez o mais fácil seja o Covid, fomos apanhados de repente, mas a nível económico talvez uma que seja inteligível seja: eu sou um condutor de táxi em 2018 em Lisboa e tenho o meu carrinho preto e verde e ando a circular todos os dias e ouvi falar de uma aplicação que andei chamada Uber. E de repente, no espaço de 2 anos, o meu modo de vida, a maneira como eu opero, desaparece porque houve uma tecnologia que emergiu e que era disruptiva no seu setor e que transformou completamente a minha realidade económica. Estas tecnologias tipicamente vêm numa coisa chamada curva S, que são as curvas de adoção. Começam por ser burburinhos pequeninos que se falam, que são startups, que estão a acontecer lá longe, coisas que ninguém... E se for efetivo o alinhamento entre aquilo que é a tecnologia e a oferta e o que o mercado precisa, Product Market Fit, nós vemos um acelerar monstruoso da tecnologia. O que é que precede isto? Precede tipicamente os investimentos das capitais de risco. Nós vemos, no caso de uma Uber e noutros casos, volumes gigantescos para a nossa realidade, centenas de milhões de euros, serem tirados para cima de tecnologias e de pequenas empresas que têm 100 trabalhadores e que nós achamos que é ridículo estarem agora a gastar $500 milhão numa coisa qualquer que ninguém ainda sabe se funciona, num quadcóptero que vai, tipo drone, que vai transportar pessoas de A para B, coisas assim que nós ficamos a olhar, mas esta gente tem juízo do que faz com o dinheiro. A realidade é que servem-nos a nós de canários, ajudam-nos a perceber onde é que eles estão a apostar e as pessoas que conhecem as tecnologias e os relatórios por dentro que não estão no público, o que é que eles apostam que vai ser o futuro daqui a 5 anos. Eles enganam-se, como toda a gente.
mas para nós servem-nos de alerta para quem está a trabalhar em ajudar as empresas a ver a inovação do futuro. Isto são sinais muito interessantes. Nos últimos anos, aquilo que nós temos visto, principalmente, é a interseção das curvas de adoção, destas curvas S. Ou seja, se eu tenho uma nova mobilidade elétrica e, simultaneamente, tenho novo desenvolvimento no campo das baterias, aparece um Tesla. Ele só é possível porque eu tenho mobilidade nova nos motores e nos sistemas de instrumentação dos carros e tenho uma alteração tecnológica naquilo que é as baterias. Isto replica-se por muitas coisas. Eu não teria tido uma vacina para o Covid se eu não tivesse tido desenvolvimentos do CRISPR na biotecnologia e desenvolvimentos do AI no sentido de criarmos um modelo que soubesse extrapolar aquilo que é o receptor do vírus Covid e estabelecer qual é a formulação rapidamente para fazermos a vacina. No cruzamento das várias inovações e curvas de aceleração da tecnologia é onde, a mim me parece, que nós vamos encontrar verdadeiramente a inovação do futuro. Não só incremental, como nós temos visto, a inovação de estou a desenvolver o meu produto para ser um bocadinho melhor, mas principalmente no momento em que eu de repente estou a trabalhar em rega na agricultura e descubro que posso utilizar um modelo de previsão meteorológico muito melhor e daí conseguir poupar muita água aos meus clientes. A interseção de duas curvas S. Um novo modelo na agricultura, uma nova tecnologia que vem da inteligência artificial. As curvas são imensas e a quantidade, a aceleração que nós estamos a ver em muitos setores de conhecimento, quando se cruzam, transformam a nossa realidade e dão origem a cisnes negros. Isto causa, por um lado, a ansiedade de quem está no mercado, porque vê que os seus setores podem mudar de um dia para o outro e a maneira como eu faço as coisas podem mudar de um dia para o outro, como causa também a necessidade de acompanhar a inovação e a tecnologia com alguém. Eles não são especialistas e, portanto, precisam de alguém que lhes dê a mão. As pessoas que estão a mão são as pessoas que estão nesta sala, que os ajudam a entender o que é que são as inovações e o que é que são as tecnologias. Aquilo que a mim me parece, humildemente, é que nós temos que acompanhar estas transformações profundas, mesmo que achemos que, se calhar, os senhores de São Francisco estão a meter o dinheiro no lado errado. Os nossos empresários vão querer também ouvir falar não só desta parte toda estruturada da inovação, com as universidades, com aquilo que está a acontecer, mas também destas coisas novas. Uma coisa interessante que tem saído desta disrupção é que a investigação passou das universidades para as empresas privadas. Dou-vos um exemplo. Todos os cientistas de machine learning e de inteligência artificial já não estão em Stanford, já não estão no MIT. Neste momento trabalham na OpenAI, trabalham no Grok, trabalham nas várias empresas. E isto começa-se a replicar. Os setores que têm mecanismos de financiamento muito alavancados passaram a recrutar para dentro, in-house, o desenvolvimento. Isto muda o modelo de como as coisas funcionaram até agora, que era o Estado paga a inovação, as empresas as consultoras transferem e as empresas implementam. E nós temos que estar atentos a se isto acontecer em Portugal também tem implicações na maneira como nós trabalhamos e como nós montamos os nossos projetos. Neste momento, eu vejo um conjunto de curvas S muito relevantes para nós. Robótica, sistemas de agentes. Não sei se alguém reparou, ontem a OpenAI libertou o sistema de agentes deles gratuitamente. Ou seja, e o que é um agente? Um agente é um pequeno empregado dentro de um modelo de inteligência artificial que eu posso dizer, olha, vai-me procurar isto, ou vai-me fazer uma revisão bibliográfica daquilo, ou já agora marca-me um hotel, não sei aonde. Aconteceu ontem e é preço base. E, portanto, ao terem feito isto, destruíram um conjunto, nós não nos apercebemos agora, vai demorar 2 anos até chegar lá, mas destruíram um conjunto de setores de negócio que dependiam da interação humana para fazer alguma coisa. Olha, por favor, faz-me um clipping de todos os jornais que me digam, jornais e imprensa escrita, que me digam o que é que há dos meus concorrentes, ou desta tecnologia. E todos os dias traz-me isso ao final do dia, num formato agradável de podcast, porque eu não gosto de ler coisas. E isso está, e é ontem, aconteceu ontem. Não é hoje, não é daqui a uns dias. A biotecnologia, nós estamos a ver, apareceu isto tem passado por baixo do radar toda. Chamou esse? Como é que se chamou esse? São os agentes. Antigamente era feito através do N8M, agora é feito diretamente no chat GPT e é só
Dá um- Direto do Estado. Faço um pedido da gente, ele faz-me, monta-me, dá-me sugestões também. Biotech. Temos neste momento a capacidade de escrever o código como se fosse código 0 e 1 na informática. A primeira célula de vida artificial programada foi feita através de uma tecnologia chamada CRISPR. Nós conseguimos neste momento escrever. E, portanto, cabe-nos a nós, à nossa imaginação e à imaginação dos cientistas e à imaginação dos empresários, dizerem o que é que eles gostavam que a enzima deles fizesse que não faz hoje em dia. Porque a componente científica e a componente de engenharia está resolvida e foi financiada. Parte energética, solar e baterias. Estamos a ver, eu há meio dúzia de dias estava a ler um paper em que eles multiplicaram a eficiência dos painéis solares acima dos 20 e tal %, que era um sítio onde se pensava que não se ia ultrapassar. Eles conseguiram dar um salto e com esse salto aumentou mais 6% da eficiência dos painéis solares. Se a energia dos painéis solares já era mais barata do que qualquer outra forma que nós tínhamos de produzir energia que não fosse com base em combustíveis fósseis, agora fica ainda mais difícil. E, portanto, o que é que isto vai fazer a todas as outras formas de produção de energia legacy e como é que nós vamos incorporar a energia solar naquilo que é a nossa realidade no dia-a-dia? E, por último, as baterias. O conceito do lítio, como nós o conhecemos, vai desaparecer. Está em phase out. Vamos ter legacy durante muitos anos. Mas as novas baterias que já estão a ser inseridas em carros na China são feitas à base de sal. Pesam mais ou menos a mesma coisa, têm a mesma densidade energética e têm uma duração de vida muito maior do que as do lítio. E, portanto, se são feitas à base de sal e não de lítio e cobalto, quer dizer que sal eu tenho aqui. Sal, há aqui salinas em todo o lado. E, portanto, a questão da acumulação de baterias é uma questão de nós temos baterias para a nossa rede e para trabalhar o solar, é uma questão de industrialização. E, portanto, quem é que vão ser os nossos operadores? Como é que nós vamos fazer isto para conseguirmos? E quem é que vão ser os campeões? Vai ser a Itália, vai ser a Alemanha, vai ser Portugal. Quem é que vai estar nesta linha? Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre isto que está a acontecer, melhor conseguimos não só preparar-nos, preparar os nossos clusters para aquilo que são desenvolvimentos sérios no futuro, nos posicionar concorrencialmente, como conseguimos aconselhar as empresas com quem trabalhamos de estamos a fazer isto, mas atenção, isto está no horizonte. Não é, eu penso que os nossos empresários não querem aventurismos, não querem estas tecnologias implementadas agora, mas querem saber que nós sabemos delas e que os estamos a preparar com elas em vista. E era isto que eu tinha para vos dizer e deixo-vos para o almoço. Muito bem.